Olá, meu nome é Eduardo Sebastião de Macedo, sou professor de componente curricular de História e essa é a nossa aula do nono ano sobre globalização e os desafios do mundo contemporâneo. O objetivo da nossa aula é analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais, além de analisar as transformações nas relações políticas locais e globais, geradas pelo desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação. Estudante, para a gente começar nossa aula, eu preciso saber o que você já conhece sobre o nosso conteúdo. Tenho duas perguntas. Você sabe o que é a globalização? Talvez você já tenha ouvido aí em algum momento da sua vida acadêmica. E qual a diferença entre globalização e mundialização? Você saberia dizer? Será? Então, vamos agora ao início da nossa aula. A primeira vista que a gente precisa é a visão de um termo conhecido como geopolítica, que é a ciência que se concentra na utilização do poder político sobre determinado território. Em uma visão mais prática, a geopolítica compreende as análises de geografia, história e ciências sociais, mescladas com a teoria política em vários níveis, desde um estado até o internacional mundial. Lembrando que a geopolítica tem como objetivo interpretar a realidade global e envolver os estudos de guerras, conflitos, disputas ideológicas e territoriais, além de questões políticas, acordos internacionais, entre outros. Então, quando a gente fala em globalização, a partir do momento que a gente entende a geopolítica, entende o papel da história nesse desenvolvimento, a gente precisa demarcar dois pontos da globalização. O primeiro dele, então, sendo o primeiro momento da globalização, quando ela começa, então, a acontecer no nosso meio cultural, e entender também quando esse primeiro termo globalização é elaborado, sendo então o termo da globalização elaborado na década de 1980, para descrever o processo de intensificação e integração econômica e política internacional, marcada pelo avanço dos sistemas de transporte e comunicação. A globalização é então um processo de integração social, econômica e cultural entre diferentes regiões do planeta. A globalização, por mais que o termo tenha sido elaborado em 1980, ela se originou no século XV, era das grandes navegações, quando as grandes potências europeias começaram a explorar os oceanos, chegando a territórios ainda não explorados. Aqui o prof usa não explorados porque a gente precisa ter essa noção, né, pessoal? Os territórios das Américas, da África e também da Oceania, haviam povos nativos ali nesse primeiro contato com os povos europeus. Não é que não existia uma sociedade, é então um encontro de duas sociedades tecnologicamente e cientificamente em níveis distantes e como acontece então essa primeira relação entre elas. Entretanto, somente na Revolução Industrial que a globalização começa a tomar uma forma que a gente tem mais parecida com os dias atuais. Quando o prof fala então sobre essa relação que se estreita ao globo, quando a gente fala então dessa proximidade global que a globalização traz, é então principalmente pelos meios de transporte e comunicação. A partir do momento que há uma evolução deles, a gente consegue ter também uma evolução da estrutura global, né? Quanto tempo demora-se a percorrer o globo, quanto demora-se para enviar uma informação, e a partir daqui a gente pode observar na imagem que entre 1500 e 1840 a velocidade de uma carruagem de um barco à vela chegava a 16 quilômetros por hora. Então imagina só todo o trabalho para cruzar o oceano, para chegar de uma ponta até a outra. De 1850 até 1930, a gente vai ter uma evolução da velocidade das locomotivas a vapor, chegando então a 100 km por hora, e do barco a vapor, chegando a 57 km por hora. Em 1950, a gente começa então a ver jatos de passageiros, chegando a 480 km a 640 km por hora. E mais próximo, então, do século XXI, nós temos em 1960 jatos com passageiros de 800 a 1.100 km por hora. Não foi só o transporte que evoluiu, lembra lá, globalização é meio de transporte e informação. Então a gente vai ter por meio dos meios de comunicação, né, que tem então pré-globalização, a gente vai ter as pinturas rupestres, surgimento da escrita, né, correios, jornais, esses que vêm então antes de uma globalização, trazendo então esses métodos de comunicação primordiais. E
quando a gente vai ter a globalização, a gente começa no século XVIII com o telégrafo, ali em 1790. A gente vai ter também o rádio no século XIX, em 1860. A televisão em 1920. E eu gostaria que vocês denotassem aqui esses três últimos: o computador, a internet e o smartphone, pessoal. Quando o prof fala desses meios de comunicação aqui na época onde eles foram inventados, eles eram muito mais restritos. Alguns eram utilizados até mesmo somente para potencial militar. É com então a evolução desse processo de venda, né, dessa ideia então mais mercadora, né, onde você vai ter toda uma relação global de trocas e vendas desses aparelhos eletrônicos, que se tem uma popularização. Antes disso, no século XX, era poucas pessoas, né, poucas elites, ou até mesmo potenciais militares, governos que vão ter acesso a computadores em 1940, internet em 1960 e os smartphones em 1990, né? No século XXI, então, dando essa maior propagação, essa maior popularização. Das características da globalização, a gente vai ter as comunicações como a marca mais visível da globalização, talvez seja no campo dos meios de comunicação onde ela acabe se destacando, as políticas, onde a gente vai ter fóruns e organismos internacionais que se transformaram no palco das decisões políticas e econômicas, e as ideias econômicas, que formam então blocos econômicos e a diminuição de fronteiras comerciais entre seus membros, vindo essa ideia, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Quando a gente fala então em globalização e mundialização, a gente precisa entender ela que muitas vezes são tratados como sinônimos, como duas perspectivas diferentes e diferentes conceitos. A globalização, então, tem um enfoque mais economicista e logo é um processo fortemente vinculado à integração econômica ao nível global. E a mundialização, apesar dela também se tratar da integração econômica, ela tem um destaque mais na esfera cultural, ou seja, a mundialização também trata da disseminação de hábitos culturais ao nível mundial. Professor, mas quais que são então essas relações internacionais? Como assim o senhor diz que a gente vai ter uma integração maior e uma maior relação entre esses países? Bom, elas começam então num período mais moderno, que a gente vai pegar aqui, então, na primeira globalização, na época das grandes navegações, com o movimento então de expansão ultramarítima das potências europeias, chegando então às suas colônias ao longo do globo. Ali é onde a gente vai ter a carta, né, falando do nosso continente americano, de como ele era produtivamente vasto, e esse primeiro conhecimento, esse primeiro contato de culturas. Aí a gente vai dar um salto, né, com a Revolução Industrial, todo aquele desenvolvimento então e aquela evolução na comunicação e também no meio de transporte, a gente pode ter como segundo marco a Segunda Guerra Mundial, aonde além desses meios, essas técnicas científicas e informacionais terem uma evolução no seu processo, a gente também vai ter essa separação do mundo em blocos. Aqui a gente tendo então os aliados e o eixo, né? Os aliados então pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial e o eixo os perdedores. Após a Segunda Guerra Mundial, com a quebra então, né, desse isolacionismo causado pela Segunda Guerra, a gente vai ter uma mudança então pelo sistema socialista e o sistema capitalista, onde a gente vai ter duas regiões de grande influência, sendo o mundo então chamado de bipolar, onde a gente vai ter as regiões de influência dos Estados Unidos e as regiões de influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após a quebra desse mundo bipolar, né, a partir do momento então que a União Soviética decai e os Estados Unidos passa a ser uma cultura hegemonista, né, com esse desenvolvimento e dominação do globo, a partir de meios rotas de comércio, a partir de relações, né? Então o capitalismo se mostra um modelo econômico vigente e a partir dessas relações o mundo se torna unipolar. Porém, percebe-se que um mundo unipolar não é suficiente para sustentar uma economia, né? É necessário então que os países se organizem a partir de sua produção e suas relações econômicas. Traz-se então a ideia de uma aldeia global. Um mundo unipolar torna-se multipolar e os países vão se aproximando a partir então de seus blocos econômicos, a partir então de relações vantajosas para eles.
O termo aldeia global faz referência à ideia então da integração do mundo no meio técnico, científico e informacional, que tornou-se então um planeta metaforicamente menor. Lembra que o prof falou ali atrás no slide? Quando a gente então tem uma aceleração desses meios de comunicação e transporte, o mundo então vai ficando mais fácil de se conectar, mais fácil então de se relacionar. E quem traz essa ideia para nós é o professor geógrafo Milton Santos, que além de fazer toda essa discussão, é ele que então mostra um pouquinho da globalização a partir do Brasil, né? A partir então da nossa realidade. Disso, então, a gente consegue entender a globalização como aspectos positivos e negativos. Sendo os positivos os acessos a diferentes produções culturais e econômicas de diferentes países, maior fluxo de capital e investimento entre os países e desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala de aspectos negativos, aí a gente está falando da globalização com maior propagação de crises financeiras e alguns setores da economia podem não se adequar, além da exploração da matéria-prima e mão de obra barata de países desenvolvidos com países subdesenvolvidos. Mas chega de ouvir só o prof. Agora eu gostaria que você aí da sua casa tivesse uma viagem globalizada a partir da Rádio Garden. A Rádio Garden, então, é uma rádio que conecta a partir de satélites rádios do globo inteiro e a gente, a partir dela, consegue conhecer um pouquinho mais desses meios de comunicação e relações do globo. Você agora vai copiar esse link que o prof trouxe aqui para você, vai até a sua barra do navegador e vai colar ali. A Rádio Garden, então, ela vai se mostrando. Aqui do lado esquerdo, você vai ter, então, a rádio que está tocando e o local onde está tocando. A gente vai começar aqui por Curitiba, Paraná, que é da nossa casa para o mundo. Vamos ver o que está rolando aí. O aprimoramento da performance do profissional. Aqui a gente, então, roteiro temos, né, uma propaganda. Vamos ver, então, o que está acontecendo na América do Norte. Quanto maior a bolinha, pessoal, melhor o sinal de rádio. Uma música em inglês, né? Vejam a diferença, né? Locais diferentes têm programações diferentes ao Globo. Vamos ver então a França. Aqui nós temos uma música mais instrumental, então, né? O prof mostrou alguns exemplos e agora eu gostaria de saber de você. É a sua hora, então, de conhecer a Rádio Garden e conhecer, então, vários locais do globo. Com isso, terminamos então a nossa aula estudando a globalização e desafios do mundo contemporâneo, com suas consequências positivas e negativas. Até a próxima aula!